Olá, boa noite, pessoal do Siqueira. Continue conosco agora no Rede TV News. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro suspende e envia ao Congresso da proposta de criação do Renda Brasil, o programa que deve substituir o Bolsa Família. Bolsonaro rejeitou a sugestão da equipe econômica de extinguir outros benefícios sociais para poder financiar a renda mínima. E você vai ver também. Crise da pandemia afeta as vendas do comércio do Rio de Janeiro e provoca o fechamento de mais de 30 mil lojas. A polícia diz que uma filha da deputada Flor de Lis procurou na internet um assassino para matar o pastor Anderson do Carmo. E o trabalho dos fisioterapeutas na recuperação de pacientes graves da Covid-19. A polícia descobriu que parte da família de Anderson do Carmo planejava o assassinato dele há pelo menos um ano. Buscas na internet, feitas por uma das filhas da deputada federal Flor de Lis, revelam a intenção de contratar um pistoleiro para matar o pastor. O relatório final da polícia sobre a morte do pastor revela a crueldade de uma família que sempre se mostrou unida. Em outubro de 2018, 8 meses antes do crime, Flor de Lis, apontada pelos investigadores como a mandante do assassinato, pede ajuda ao filho André Luiz de Oliveira e chama o marido de traste. De acordo com a polícia, André foi o responsável por entregar R$2.000 a um pistoleiro contratado por Raiane dos Santos Oliveira, uma das netas da parlamentar, para matar Anderson do Carmo. A tentativa de homicídio não se concretizou. Os dois estão presos desde a última segunda-feira. As investigações apontaram ainda que Raiane ajudou a ocultar o celular de Anderson e também pediu a Lucas dos Santos de Souza, um dos filhos adotivos, para executar o pai. Ele está preso desde o ano passado por ter comprado a arma utilizada no crime. A polícia ainda descobriu que Marzi Teixeira da Silva, filha da deputada federal, fez buscas na internet por termos como alguém barra pesada e assassino onde achar. Em depoimento, a própria Marzi confessou que também procurou Lucas para matar o pastor. Ela disse ainda que apagou muitas coisas do celular a mando de Flor de Lis. Para a Delegacia de Homicídios de Niterói e para o Ministério Público, não restam dúvidas que a parlamentar planejou e teve a ajuda dos filhos mais próximos na execução do crime, motivada por questões financeiras. E depois de 4 dias internada, a passageira baleada em um assalto num ônibus na zona norte do Rio de Janeiro teve morte cerebral. Os 3 suspeitos do crime foram presos. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos entram no ônibus. Eles anunciam um assalto, começam a recolher os pertences dos passageiros e param perto da vítima. Um dos criminosos atira e depois todos fogem. De acordo com a polícia, Patrícia da Silva de Castro, de 35 anos, era deficiente auditiva e, por isso, pode ter demorado para entregar a bolsa. Um dos criminosos se assustou ao ver uma viatura da polícia próxima ao ônibus e disparou. A vítima foi atingida no pescoço. O assalto foi na tarde da última sexta-feira em Madureira, na zona norte do Rio. Patrícia chegou a ficar internada por 4 dias em estado muito grave. Mas ontem os médicos confirmaram a morte cerebral. A família autorizou a doação dos órgãos. O enterro da vítima será amanhã. Durante a mega operação de ontem, quando 416 pessoas foram presas em todo o estado, a polícia localizou os 3 suspeitos do crime. Jean Alves Camelo, de 42 anos, e Wallace Ferreira, de 24, foram presos em Mangaratiba, na região metropolitana. Um adolescente foi encontrado em Mesquita, na Baixada Fluminense. Os 2 homens vão responder por latrocínio e o menor de idade por ato infracional análogo a latrocínio. Todos os 3 indivíduos admitiram participação nesse fato, havendo apenas uma pequena divergência no que se refere a quem seria o autor do disparo que atingiu a vítima. Contudo, as investigações demonstraram, sem sombra de qualquer dúvida, que ele foi Jean Alves que efetivamente efetuou o disparo que atingiu a vítima Patrícia no pescoço. Rodrigo Pereira Alves, acusado de estuprar e matar a universitária Mariana Baza, foi condenado a mais de 40 anos de prisão. O crime ocorreu em setembro do ano passado em Bariri, no interior de São Paulo. Rodrigo Pereira Alves foi condenado a 40 anos, 10 meses e 18 dias de prisão em regime fechado por latrocínio, que é roubo seguido de morte,
estupro e ocultação de cadáver. A estudante Mariana Basso tinha 19 anos. Ela desapareceu após sair da academia na cidade de Bariri, no interior de São Paulo, no dia 24 de setembro de 2019. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a jovem se aproxima do veículo e percebe que o pneu está vazio. Rodrigo alerta a estudante. As investigações apontaram que o crime foi premeditado. Imagens mostram ele encostando no carro de Mariana por alguns minutos. Para a polícia, ele murchou o pneu para depois oferecer ajuda à vítima. Mariana chegou a mandar uma foto de Rodrigo para o namorado. O laudo do IML apontou que a Mariana foi estuprada e morta na chácara onde Rodrigo trabalhava como pintor. O corpo da estudante foi encontrado um dia depois em uma área de canavial em Ibitinga, também no interior do estado. Um jovem foi preso na zona oeste do Rio de Janeiro suspeito de estupro. A vítima é uma amiga de infância dele. O motoboy de 22 anos não teve a identidade revelada. Ele foi preso em casa e levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher da Zona Oeste do Rio. De acordo com a polícia, a jovem de 19 anos contou que, como de costume, foi a uma festa com o motoboy, amigo dela de infância. Ela disse ainda que ficou embriagada e acordou sem roupa na casa dele. Ao perceber o que havia acontecido, questionou o homem, que disse ter feito besteira. O suspeito foi localizado pela polícia após os agentes terem rastreado o percurso do carro de aplicativo utilizado por ele com o celular da jovem. O rapaz foi encaminhado para um presídio e vai responder por estupro de vulnerável porque a vítima estava alcoolizada. Ele ainda tentou disfarçar, disse que ela que foi para cima dele, o que foi contestado por ela e pelo exame de corpo de delito, que reafirmou que houve sim conjunção carnal. A polícia da Bahia finalizou o inquérito sobre a operação que resultou na morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Segundo a investigação, o ex-policial não foi executado. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que o miliciano Adriano da Nóbrega não foi executado e não sofreu tortura física. Ele morreu em uma troca de tiros com os policiais militares. O inquérito também concluiu que Adriano atirou 7 vezes contra os agentes e foi atingido por 2 disparos. O ex-policial foi morto em 9 de fevereiro deste ano em um sítio no interior baiano. Adriano era foragido da justiça e apontado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como chefe de um dos principais grupos de milícia do estado. Um jornalista acusou um policial de homofobia e gordofobia durante uma ação de reintegração de posse em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Rodrigo Teixeira, de 32 anos, trabalha na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ele disse que o policial civil identificado como Antônio Teixeira Alexandre Neto o ofendeu enquanto ele acompanhava uma reintegração de posse em Copacabana, na zona sul do Rio, na última segunda-feira. Um vídeo mostra o policial agredindo verbalmente o jornalista e fazendo comentários sobre sua condição física. Por que você está me desrespeitando? Por que você está me desrespeitando? Rodrigo afirmou que as ofensas continuaram durante o trajeto até a delegacia, onde ele relatou o que teria ocorrido. O meu pedido é para que a Polícia Civil enquadre e olhe isso como um crime que ofende a minha honra e a honra de um grupo que merece respeito. A Polícia Civil informou que ouviu os envolvidos e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal. A secretaria onde o jornalista trabalha afirmou que está prestando apoio ao funcionário e que repudia toda forma de preconceito. Uma perseguição provocou pânico na zona sul do Rio. 2 pessoas ficaram feridas, entre elas um policial militar. A perseguição interrompeu o trânsito na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, uma das mais movimentadas da zona sul do Rio de Janeiro. Muito carro de polícia, Os policiais deixaram as viaturas e foram a pé, atirando contra os bandidos. Na fuga, os criminosos ainda roubaram um carro. Os bandidos praticavam roubos quando cruzaram com agentes do programa Segurança Presente. Eles atiraram e os agentes revidaram. Um policial civil que passava pelo local também disparou, ferindo um criminoso. Ele tentou se esconder na lagoa, mas foi preso. Outro bandido também foi pego ao tentar fugir. Um policial militar ficou ferido após os bandidos baterem na moto em que ele estava. Durante a ação, a polícia apreendeu um fuzil, granadas, pistola, munição, além de um carro.
comércio enfrenta uma das piores crises da história. Só no Rio de Janeiro, as vendas caíram quase 30% e cerca de 30 mil lojas fecharam as portas por causa da pandemia. Rosilene teve que baixar definitivamente as portas de uma das lanchonetes mais tradicionais da Tijuca, na zona norte do Rio. Ela estava no local há 33 anos, mas não conseguiu arcar com as despesas. É muito triste fechar uma loja por conta dessa pandemia, né? Nós não conseguimos pagar as despesas por conta desse momento crítico, devido a despesa ser maior do que a receita, e estamos muito tristes e abalados com isso. Conclusão, são 33 anos de loja, é uma vida que nós dedicamos ali a clientes amigos. Nas ruas da cidade não é difícil encontrar lojas na mesma situação. A pandemia agravou ainda mais uma crise que já estava instalada no comércio do Rio de Janeiro. Nos 6 primeiros meses do ano, o setor apresentou queda de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. As baixas vendas não pouparam nem mesmo os ambulantes. E as vendas nada, e as contas só chegando, acumulando e vem juros. Para o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, esta é a pior fase do comércio em toda a história. E a expectativa é que ela demore a passar. Isso porque, mesmo com as lojas reabertas, os consumidores parecem pouco dispostos a gastar dinheiro. As pessoas não têm emprego. As pessoas estão comprando o quê? Comprando básico, comprando remédio, comprando comida. Natural, isso é bastante natural. Outros têm medo de perder o emprego amanhã, né? Estão poupando. Então, o comércio, como um todo, está sofrendo muito. A FEComércio calcula que o prejuízo causado pela pandemia à economia fluminense já ultrapassa os 10 bilhões de reais e provocou o fechamento de mais de 30 mil lojas. De uma hora para outra se viram sem receita, não conseguiam fazer frente às suas despesas, procuraram crédito no banco, não acharam, olharam para o Estado, olharam para o governo e também não acharam auxílio. Esse auxílio veio, mas veio muito tardiamente. Então, se esse auxílio tivesse vindo antes, muito provavelmente a gente teria visto o número de empresas extintas muito menor do que esse número que agora a gente apresenta. A promoção A Chave é Sua está na reta final, mas ainda dá tempo de ganhar. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, basta assinar o Rede TV Plus. Neste domingo, no Encrenca, o último Onix Plus automático 1.0 turbo pode ir direto para sua casa. E semana que vem, sai a tão esperada Mercedes Classe A 200 Sedan. Então, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Acessou, assinou, já está participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, pode usar cartão virtual e pagar no débito. Luiz Ernesto Lacombe assinou hoje contrato com a Rede TV. A contratação é vista como uma proposta 360 graus. O jornalista vai desenvolver um projeto jornalístico amplo e multiplataforma. Tem alguns projetos que a gente vai apresentar aos pouquinhos, né? Fui extremamente bem recebido, assim, uma empatia, uma sintonia imediata com o Franz, com o Marcelo de Carvalho, que foi o primeiro a me ligar quando eu me desliguei da Band. Então, uma expectativa é total, assim, uma energia muito alta, né, para me envolver, para trabalhar, para produzir. Lacombe visitou a emissora acompanhado pelo superintendente de jornalismo, esporte e digital, Franz Vassec, e depois assinou o contrato na presença do vice-presidente Marcelo de Carvalho. Marca a continuação de um progressivo esforço da Rede TV no desenvolvimento e na melhora do nosso jornalismo, que vem aí cada vez mais mostrando a sua força, desde a contratação recente também do Siqueira Júnior, né? Então a gente acredita que isso completa de uma maneira brilhante o nosso time e vamos continuar provendo cada vez mais informação de qualidade e opinativa para o nosso telespectador. O formato e a estreia ainda serão divulgados. Mas a gente quer um conceito novo, a gente quer que a presença dele a gente possa conectar
de diferentes maneiras todo o nosso público da Rede TV que nos acompanha, seja na televisão, seja em uma das nossas plataformas digitais. E a nossa ideia é conectar tudo isso através de programação, de grade de programação na televisão e também de programas no nosso digital /Peanuts, né, que é o nosso braço digital aqui da Rede TV. O carioca começou na televisão em 1988 como estagiário. Depois de formado, virou repórter e logo apresentador. Lacombe atuou em diversas editorias, mas boa parte do tempo foi no jornalismo esportivo. Antes de chegar à Rede TV, o jornalista passou por diferentes emissoras. Lacombe também é escritor. Tem 4 livros publicados, com temas bem ecléticos: infantil, romance, esporte e de poesias. Luiz Ernesto Lacombe tem 32 anos de profissão. Uma carreira construída na televisão, com seriedade e profissionalismo. Mas foi na internet que o jornalista conquistou o público. A opinião contundente e o posicionamento firme de Lacombe atraíram milhões de seguidores. Antes mesmo da estreia no YouTube, o canal do apresentador já tinha quase 800 mil inscritos. Agora passa de 1 milhão. Ele recebe convidados e debate política, valores e princípios. Eu acho que é isso, as pessoas querem um conteúdo mais profundo, mais equilibrado, sem militância, mais posicionado. E tem uma demanda reprimida para isso. Bem-vindo à Rede TV ao Lacombe, estamos muito felizes e ansiosos por recebê-lo. Para alguns pacientes, a luta contra a Covid-19 não termina com a alta hospitalar. Depois de dias de internação, começa outra batalha para recuperar o corpo enfraquecido. Você vai ver agora como a fisioterapia tem ajudado esses pacientes. A Cláudia tem 42 anos e travou uma batalha dura contra a Covid-19. Ela sobreviveu à doença após ficar 65 dias internada, 48 deles em coma na UTI. Eu fiquei 20 dias entubada e depois a gente teve que fazer uma traqueostomia. Durante esse tempo eu fiz 12 diálises, porque meu rim parou de funcionar. Quando ela finalmente conseguiu acordar do coma, 15 quilos mais magra, veio mais um susto. O choque foi quando eu descobri que meu corpo não tinha movimentos nenhum. Como a perna mexia um pouquinho só, eu não tinha me tocado do resto do corpo. Daí, quando eu mandei um comando para o meu braço, ele não movimentou nada, nem um dedinho movimentou, eu entrei em pânico. E olha que, segundo este infectologista, sequelas como a da Cláudia são bastante comuns em pacientes que desenvolvem o quadro mais grave da doença. Existe uma condição relacionada ao longo tempo de internação em UTI, que é a polineuropatia do doente crônico, ou seja, é um quadro de fraqueza generalizada e dificuldade de mobilidade. Como pessoas que evoluem para a gravidade na Covid têm ficado bastante tempo internado em UTI, com suporte ventilatório por longos períodos, isso é uma complicação que a gente tem visto. Foi pensando nisso que a Santa Casa de São Paulo entendeu que seria interessante continuar o tratamento de pacientes que tiveram a Covid-19, mesmo após a alta hospitalar. Desde então, médicos pediram a abertura do ambulatório de fisioterapia para que essas pessoas continuassem sendo tratadas aqui. Como é um serviço e tem várias especialidades, então nós fizemos um trabalho em conjunto, a cardiorrespiratória com o neurológico. E isso com certeza foi super importante para a reabilitação da Cláudia. Desde que começou a fazer as sessões de fisioterapia, a Cláudia tem se recuperado a cada dia e, aos poucos, voltando à rotina normal. Eu tenho bastante esperança de eu voltar. Eu já dei umas arriscadas de fazer algumas comidas em casa. Eu levo muito mais tempo do que antigamente, mas eu consigo fazer algumas coisas. O governo de São Paulo tenta a liberação de 1 bilhão e 900 milhões de reais junto ao Ministério da Saúde para dobrar a produção da Coronavac, a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com um laboratório chinês.
A equipe do Instituto Butantan esteve hoje em Brasília para um encontro com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. O grupo tenta a liberação de 1 bilhão e 900 milhões de reais para ampliar a capacidade de produção da vacina chinesa. Esse, inclusive, é o mesmo aporte de recursos que a própria Fiocruz acabou recebendo para iniciar essa ampliação da sua fábrica. Isso não quer dizer que esse número cesse, talvez nós precisemos mais, até porque nós precisamos não só de uma estrutura física, mas especialmente de equipamentos que serão necessários serem importados. O governador de São Paulo, João Dória, também falou sobre a necessidade do recurso durante a coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Para produzir 60 milhões de doses da vacina Coronavac, São Paulo não precisa de recursos do governo federal. São Paulo precisa, sim, de recursos do governo federal e também de recursos do setor privado para multiplicar a sua capacidade de produção da vacina, de 60 para 120 milhões de doses ou mais. Quanto mais doses desta vacina e também de outras vacinas, desde que aprovadas dentro do critério do protocolo internacional e pela Anvisa, tanto melhor para o país. A expectativa do governo do estado é que o Instituto Butantan conclua a fase de testes da vacina até o começo de novembro. Com os resultados, vai depender da Anvisa a liberação para o início da distribuição de 60 milhões de doses da vacina. A coordenação será feita pelo Ministério da Saúde. Na coletiva, o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 também falou sobre os casos de possível reinfecção investigados pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Os 15 casos que eles estão acompanhando possivelmente são casos de portadores do mesmo vírus. Então, são aquelas pessoas que curaram a doença e que, por alguma razão, mantêm o esqueleto do vírus, que quando amplificado no exame que nós fazemos tradicionalmente ainda fica positivo, mas sem apresentar infecção ou sem apresentar doença. A Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, decidiu que as aulas presenciais na rede pública municipal só serão retomadas em 2021. As aulas online serão mantidas até o final deste ano. Segundo a Prefeitura, os alunos continuarão recebendo mensalmente o crédito do cartão merenda até o final do ano. Já as escolas particulares poderão seguir as orientações do governo do estado de São Paulo. O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 no Brasil. Mais de 2 milhões e 908 mil pessoas já se recuperaram da doença. Outras 690 mil pessoas permanecem em acompanhamento médico. O país acumula mais de 117 mil mortes provocadas pelo vírus. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no interior de Minas Gerais para participar da retomada das atividades de uma usina siderúrgica. O presidente criticou a proposta da equipe econômica para o Renda Brasil e decidiu suspender o programa. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores em Ipatinga, no Vale do Aço. Bolsonaro viajou à cidade mineira para participar da cerimônia de retomada do alto forno de uma siderúrgica. Parte da produção ficou parada nos últimos 4 meses por causa da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. A empresa é uma das principais fornecedoras de matéria-prima para grandes indústrias do país. A retomada da economia brasileira já é uma realidade, presidente. E nessa retomada, o setor aço participa ativamente. E participa ativamente porque o aço está presente em todos os momentos da nossa vida. Está presente nas nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas cidades, nos nossos automóveis, nos nossos aeroportos, nas nossas rodovias, nas nossas ferrovias, nos nossos portos. Durante o seu pronunciamento, o presidente relembrou o carinho que recebeu dos mineiros em Juiz de Fora, depois de sofrer um atentado durante a campanha em 2018. Eu tenho esse estado como o segundo estado natal e tenho uma excelente recordação de Juiz de Fora, em especial da Santa Casa, a qual considero a minha segunda maternidade. Jair Bolsonaro também falou sobre a continuidade do auxílio emergencial. O presidente reafirmou que o benefício deve ser pago até dezembro, mas acha difícil manter o valor de R$ 600 mensais. O valor não será 200 nem 600. Estamos discutindo
com a equipe econômica. Isso custa ao Brasil aproximadamente 50 bilhões de reais por mês. É uma conta pesada. Sabemos que os R$600 é pouco para muita gente que recebe, mas é muito para o país que se endivida. Sobre o Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família, Bolsonaro anunciou a suspensão da proposta. A proposta, como a equipe econômica apareceu para mim, não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seria, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, comentou essa declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a suspensão da proposta do programa Renda Brasil. Para Maia, Bolsonaro fez a análise correta. Você pode fazer a seguinte crítica. A equipe econômica vazou, antes da reunião com o presidente, qual era a sua ideia. De forma pública também, o presidente anunciou que, por enquanto, a matéria está suspensa. Você pode ter preocupação em relação ao mérito que o presidente falou hoje, ou você pode ter preocupação em relação a esse debate vir para a imprensa antes de consolidado dentro do governo. Porque fica a impressão, quando a equipe econômica fala, que essa questão está resolvida com o presidente da República. Aí, quando ela não está resolvida ainda com o presidente da República, o presidente da República dá uma declaração que eu acho que não tem nada demais. O presidente da República hoje, diferente do que vocês avaliaram hoje nos jornais, nas mídias sociais, eu acho que ele fez a análise correta. Não é simples acabar com esses programas mesmo, não. Um grupo de hackers vazou dados atribuídos à primeira-dama Michele Bolsonaro na noite de ontem. O grupo, denominado Anonymous, assumiu a autoria do vazamento. Entre as informações estão os números de telefone, dados de cartão de crédito e documentos. Não é a primeira vez que a família é alvo do grupo. Em junho, foram divulgados os dados do presidente Bolsonaro, dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo, além da ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, e do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre o vazamento envolvendo a primeira-dama. E vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil. Olá, boa noite para todo mundo. Os próximos dias prometem ser de bastante sol e mais calor pelo Brasil, viu? O ar seco está dominando praticamente todo o país, por isso a quinta-feira vai ser de tempo aberto, poucas nuvens e bastante sol. Pancadas de chuva somente no extremo norte, entre Roraima e o Amapá. E atenção ainda para o mar agitado e ventos fortes em todo o litoral do Rio Grande do Sul e também no litoral do Espírito Santo. Agora, o que chama atenção mesmo é a baixa umidade do ar, clima extremamente seco pelo interior do país e também no interior do Nordeste, pegando aí Agreste e Sertão Nordestino. Além do tempo seco, as temperaturas ficam altas amanhã, chegando aos 41 graus em Cuiabá, 38 em Palmas, 36 em Belém e 32 graus em São Luís. À tarde esquenta também no sul e no sudeste, mas a madrugada ainda vai ser bastante fria em Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília. Começa com temperaturas mais baixas, mas à tarde dá uma boa esquentada, chegando perto aí dos 30 graus. Agora no Paraná, mais frio ainda, a madrugada vai ser gelada em Curitiba, mínima de apenas 9 graus, mas à tarde também esquenta, olha, chegando aos 27 graus até sexta-feira. Capital Paulista esquenta mais nos próximos dias, mas a sensação ainda de friozinho pela manhã e à noitinha, mínimas entre 11 e 13 graus, mas depois a temperatura sobe, chegando aí perto dos 30 graus durante a tarde. Temperaturas em elevação também no Rio de Janeiro, depois de uma semana com temperaturas mais frescas, mais amenas, os cariocas terão bastante sol e calorão de até 30 graus no final de semana. Bom, amanhã tem mais previsão do tempo, eu espero você. Uma ótima noite, até lá. Tchau, tchau.
O Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que altera o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O texto, aprovado ontem pelo Senado, torna o Fundeb permanente e aumenta a participação do governo federal progressivamente. Os repasses da União passarão dos atuais 10% para até 23% em 2026. O Fundeb é responsável por 2/3 de tudo que é investido pelos municípios na educação. No ano passado, o fundo distribuiu 156 bilhões de reais. Os bombeiros de Minas Gerais confirmaram que recomeçam amanhã as buscas pelas 11 vítimas que ainda estão soterradas depois do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. Os trabalhos estão interrompidos desde 21 de março por causa da pandemia. Amanhã, cerca de 60 militares vão retomar as operações. A tragédia aconteceu em janeiro do ano passado e, até o momento, 259 vítimas foram localizadas e identificadas. A Prefeitura de São Paulo realizou hoje uma ação solidária na Vila Brasilândia, na zona norte da cidade. Dezenas de moradores formaram fila para fazer testes rápidos de detecção do HIV, sífilis e hepatite. Também houve distribuição de cestas básicas para famílias carentes, água mineral, álcool em gel, máscaras, chá, café e lanches. Ao todo, mais de 500 pessoas foram beneficiadas. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Ele fala sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prisão domiciliar para o assassino de Mércia Nakashima. Boa noite. Sob o pretexto de pertencer ao grupo de risco da Covid-19, Misael Bispo, condenado a mais de 22 anos de prisão, acaba de ser brindado pela Justiça Paulista com prisão domiciliar. Ele cumpria pena em Tremembé por ter matado sua ex-namorada, Mércia Nakashima, e feito o corpo mergulhar numa represa junto com o carro da vítima. Quem tem bons advogados no Brasil não morre pagão. E Misael vai cumprir a pena confortavelmente em sua casa, sem os incômodos de Tremembé. Aliás, prisão domiciliar não passa de um expediente para inglês ver e imaginar que o condenado cumpre sua pena de prisão. No caso de Misael Bispo, há duas considerações a serem feitas. Será que na prisão não há condições suficientes para isolar as pessoas do grupo de risco da pandemia? E, se não for possível resguardar esses presos, por que não conceder o benefício a todos os condenados em situação semelhante? Por quê, hein? Esse quadro de impunidade seria cômico se não fosse trágico. Para muitos, o crime compensa. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, que é exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Lá você encontra vídeos dos mais variados temas, como saúde, cultura, comportamento e curiosidades. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Nos encontramos amanhã às 7h30 da noite. Até lá. Obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.